eu queria perguntar ao senhor por que o pedido de descredenciamento do Eric Faria, da TV Globo, por que os repórteres não podem ficar na beira do campo, se o Santos tem alguma comprovação de que repórteres em atividade profissional ali tentam interferir. Porque eu estou vendo essa coisa sendo tratada como se o Santos tivesse, se é que tem, eu não vi ainda, uma prova concreta e daquelas irrefutáveis de que os repórteres participam dessa maneira. Porque eu vejo aqui no documento, deixa eu ler para o senhor um instantinho o documento, o senhor até alterou, aliás, a ordem das reivindicações do Santos. Ó, novamente estamos diante de um caso em que o árbitro revoga sua marcação por comunicação do quarto árbitro, cuja participação teria sido provocada, teria sido provocada pelo repórter de campo, senhor Eric Faria, da Rede Globo de televisão, que é elemento alheio ao certame, devendo se comportar como jornalista e não como torcedor de seu time de coração. O senhor tem provas concretas? O Santos tem provas de que o Eric Faria se comportou dessa forma? Até agora isso não foi apresentado. E no final pede um descredenciamento de um profissional. Me parece algo muito grave. Acho que o Santos precisa comprovar isso para que fique realmente claro. Não está claro, me parece. E só será apresentado no momento justo, porque é a estratégia do nosso pedido de anulação do jogo. Mas o que vocês vão apresentar? Uma imagem? O que será? O senhor pode dizer para a gente? Porque essa acusação me parece grave. A acusação é gravíssima, não é grave. Mas no momento exato nós vamos apresentar. Nós não mandamos o ofício para a imprensa, nós mandamos o ofício para a presidência da CBF. A ação que nós vamos ingressar no STJB, ela vai, obviamente, fazer as provas que o nosso departamento jurídico acha necessário. Agora, nesse momento, serão feitas as apresentações devidas de todas as provas, não antes. Um outro ponto do documento do Santos, presidente, está escrito aqui: aliás, esta atitude do repórter parece ser recorrente, visto que já foi criticada pela diretoria do Fluminense. E aí tem um link para um site onde aparecem algumas queixas de um ex-dirigente do Fluminense, quando do Fla-Flu e Volta Redonda no passado, e houve uma situação parecida. Entrei em contato com esse dirigente, Léo Lemos, não é mais dirigente do Fluminense, e ele me explicou que houve uma discussão entre ele e o Eric, uma desavença no Twitter, e que posteriormente ele até se desculpou. Não foi uma nota oficial do Fluminense, não foi uma posição institucional do Fluminense. Eu acho que mereceria uma reflexão por parte do Santos com relação a isso. As informações estão muito vagas nesse aspecto e me parece que atribuem a um profissional, até aqui sem provas concretas, algo que nós gostaríamos de ver. Porque agora estou vendo o Santos acusar um profissional, acusar um jornalista de um comportamento inadequado, mas até aqui nada foi mostrado. Então, seria interessante que o senhor, como presidente, acelerasse esse processo, porque pode ser a estratégia do Santos, ok, mas me parece muito grave apontar para um profissional como se ele tivesse agido de forma errada, seria uma prova concreta até aqui, né? E eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Os repórteres do Esporte Interativo, com o qual o Santos assinou um contrato para 2019 e diante, também não vão poder ficar à beira do campo ou só os da Globo? Obviamente que não. Nós queremos que nenhum repórter, em nenhuma situação, entre nesta área que é de trabalho. Ou você acha que seria correto os jogadores participarem da redação dos jornais? Ontem também estava ao lado do Eric Faria o repórter Fernando Caetano, nosso ex-companheiro aqui, que é da Fox. Também estava ali perto. Não era só o repórter da Globo, não. As emissoras que detêm o direito de transmissão têm os repórteres ali ao lado. Isso é algo de praxe. E está errado. No Brasil. Não, só para ilustrar, presidente, que não era só o repórter da Globo. Estava também ali. Agora, estou curioso para ver, presidente, o vídeo, o documento, algo que mostre que, de fato, o repórter interferiu, né? E é isso que eu estou muito... Acho que todo mundo está muito curioso, né? Está muito curioso. Eu estou bastante. Até eu estou curioso, viu? O senhor não viu ainda? Até eu. Não, eu estou... Eu imaginei que tivesse mandado para os Estados Unidos para o senhor poder ver. Como vocês sabem, eu estou nos Estados Unidos. Sim, mas poderia mandar para o senhor um vídeo por e-mail, por WhatsApp, de alguma maneira. Né? A distância hoje não é mais obstáculo, né? Mas, enfim. Mas vamos ver. Com certeza, todos nós vamos ver. Presidente, no domingo, houve também um pênalti marcado para o Santos, no Lucas Lima, e a arbitragem voltou atrás. Por que o Santos não se manifestou na segunda-feira também contra a arbitragem, independentemente do resultado, já que me parece que a grande preocupação do Santos é moralizar essa coisa, né, e contra essa coisa do árbitro, suspeita de interferência externa e tudo mais. Houve uma situação parecida, né? E
Com o mesmo Santos Futebol Clube, pênalti marcado, a arbitragem voltou atrás depois de uma conferência ali entre os integrantes da equipe de arbitragem. Qual a diferença de domingo não ter reclamado, o Santos venceu 3-0 e ontem o Santos venceu 4-2, merecidamente, mas não conseguiu a classificação, agora o Santos reclama. Qual a diferença dos dois pênaltis que foram dados e depois houve recuo da arbitragem, ambos a favor do Santos? A grande diferença é o momento em si, é a situação em si. Uma coisa é a arbitragem fazer uma conferência e decidir que não houve pênalti. Outra coisa é alguém que está a 5 metros do lance mudar de opinião pela opinião, entre aspas, de alguém que está a 70 metros do lance. Se ele não tinha convicção, marcou por quê? A regra não diz que em caso de dúvida, você não marque? Não é essa a norma geral? Então, por que marcou? Por que marcou e estava no momento em dúvida? O senhor acha que foi pênalti? Não interessa se foi. Não, eu acho como que não foi, interessa? Não interessa. Eu acho que interessa sim, senhor, me desculpe. O problema não é se foi pênalti ou não. Isso é muito relativo. Não, só perguntei a sua opinião. Então, se o senhor acha que foi eu ou não. acho que foi. Eu acho que o pé do jogador do Flamengo atinge o Bruno Henrique. O que eu contesto é a forma como se volta atrás. Eu também. Então, domingo pôde voltar atrás, tudo bem. Quarta-feira não pôde. Não, são situações diferentes. Eu não acho, não, João. Eu acho incoerente. Eu acho que a diferença é que num jogo foi bom, no outro jogo não foi bom para o Santos. Não é. Acho que os dirigentes advogam sempre em causa própria, é lamentável. Mas é o direito do presidente do Santos.